Gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, tá? Meu nome é Rodolfo, eu sou do canal Desvendando a Verdade. E estou aqui no Centro Cultural Vergueiro, tá bom? Antes de começar as aulas, são exatamente 17 horas. E eu vou fazer uma breve resumo do que é a homossexualidade é pecado. O que vocês acham? Se inscrevam, deixe o seu like, seu sininho, seu joia, tá bom? E comente nos comentários, ok? A Bíblia diz claramente que a homossexualidade é pecado. Sim, é pecado, de acordo com o Antigo e com o Novo Testamento. A palavra de Deus condena a prática homossexual. Sim, verdade. Assim como também faz os outros tipos de pecado, tá bom? O relacionamento homossexual é visto na Bíblia como algo não natural, ou seja, não vem de Deus, tá? Deus fez um homem e uma mulher para que se reproduzam e se procriem. Mas o caso homossexualismo não vem, tá, de Deus, tá? Não é coisa natural, ok? As escrituras afirmam que Deus criou o homem e a mulher para que juntos pudessem desfrutar um relacionamento verdadeiro. Então é padrão bíblico, tá? Para que esses relacionamentos que devem ser heterossexual, monogâmico, monomático, qualquer conceito que fuja desse padrão é errado. Ou seja, Deus sabe de todas as coisas. Deus condena a prática de homossexualismo, mas se a pessoa tiver fé e querer se regenerar, ela consegue o perdão de Deus. A vontade de Deus para a sexualidade logo foi rejeitada após a queda do homem. Por isso que numa época muito remota, desde Adão e Eva, havia prática homossexual na sociedade humana. Então existem inúmeras passagens bíblicas que condenam direta ou indiretamente o pensamento homossexual, tá? No episódio de destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, por exemplo, o escritor de Gênesis deixa claro o comportamento reprovável de Deus dos homens daquela cidade que queriam ter relações homossexuais, Sodoma e Gomorra, com os anjos do Senhor, tá? Tá em Gênesis capítulo 4, versículo 5, tá? Se eu não estiver errado. Dentro do contexto generalizado da imoralidade daquelas cidades, a prática homossexual se tornou tão absurda que tinha até outros tipos, como sodomia, homossexual, até transa com crianças, tá? Que isso é pecado, é abominável. Também foi um dos pecados não únicos, mas que levaram a cidade de Sodoma à destruição, mais tarde através de Moisés. Deus exortou os israelitas acerca da proibição das relações sexuais. Isso está escrito em Lévico, capítulo 22, 23, versículo 20, capítulo 13, tá bom? O Novo Testamento do apóstolo Paulo também falou explicitamente contra o pecado das relações homossexuais, tá? Isso foi o apóstolo Paulo após Cristo. Em sua carta a Romanos, o apóstolo descreve: por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário da natureza. E semelhante também os homens deixando o uso natural da mulher, e se inflamaram a sua sensualidade para os outros homens com homens, cometendo tropeça e recebendo a si mesmo recompensas que adivinham seu erro. Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27, tá? Infelizmente, a atualidade, muitas pessoas, incluindo teólogos liberais, tentam negar que essas passagens bíblicas condenam a homossexualidade, tá? Essas pessoas tentam a qualquer custo distorcer a revelação por Deus, isso é, distorcer. Não é pecado, é exceção da regra. Não existe com Deus, tá? Deus não barganha desse jeito. Ou seja, através das escrituras eles procuram revitalizar os mandamentos de Deus e submeter a sua santa palavra a características culturais, tá? E temporais. Não há como discutir com essas pessoas porque simplesmente elas não acreditam na Bíblia como sendo a genuína, perfeita e absoluta palavra de Deus. Ou seja, essas pessoas distorcem o que a Bíblia estava escrito. Fala o seguinte: mas a Bíblia foi escrita por homens. Não, foi escrita por homens sim, mas inspirados no poder do Espírito Santo de Deus, não escrito por homens mesmo. Ou seja, o Espírito Santo de Deus encarnou nesses homens para estar escriturando a Bíblia. Vamos lá, gente. A homossexualidade tem perdão? Sim, tem. O pecado da homossexualidade pode ser perdoado por Deus. Em nenhuma parte da Bíblia a homossexualidade é vista como um pecado imperdoável. Ou seja, desde que a pessoa queira se regenerar e desde que a pessoa queira seguir uma nova vida. Quando, por exemplo, o batismo. Isso é uma comparação, tá, gente? O batismo é a morte do velho homem e o nascimento do novo homem, tá bom?
A prática homossexual é classificada como pecado como qualquer outro, tá? Isso significa que relacionamentos que envolvam dois homens ou duas mulheres configuram pecado da mesma forma como relacionamento heterossexual antes do casamento, que eu publiquei um vídeo aqui, tá bom? Ou extraconjugal, ou seja, o marido ou a esposa já são casados, porém tem uma amante. Isso é um pecado também, é uma comparação, tá, gente? De adultério. Isso fica claro, por exemplo, da forma como Paulo trata os homossexuais ao descrever os cristãos de Coríntio. Ele cita as relações homossexuais passivas e ativas do lado do pecado, como idolatria, glutonaria, avareza, difamação e etc. Ok? O que todos esses pecados têm em comum que seus praticantes ineptentes não herdarão a reino de Deus. Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Deus liberta e restaura o homossexual. Da mesma forma da passagem do capítulo 6 de 1 Coríntios, o apóstolo indica em plena possibilidade de restauração, desde que a pessoa queira, não que os outros queiram, entendeu? A pessoa tem que querer no interior. Deus, eu não quero mais isso, eu quero que você me ajude a sair desse pecado. Ou seja, isso é uma prática pecaminosa, entre aspas. É uma prática pecaminosa, gente. Tá na Bíblia, tá escrito, então não há como mudar. Deus é justo, tá? Paulo fala de alguns dos cristãos que faziam parte da comunidade cristã em Coríntios tinham estado envolvidos com essas práticas. No entanto, aquelas pessoas foram lavadas, santificadas e justificadas por Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, tá? Essa passagem também revela a forma implícita que os cristãos devem estar preparados ao acolherem pessoas que são tentadas nesse tipo de pecado. A cristãos não devem concordar com essas práticas homossexuais, mas devem mostrar em amor qual o princípio bíblico sobre esta questão, tá? Vamos lá, gente. Não adianta servir a dois servos, certo? Não adianta servir a Deus e ao diabo. Você tem que escolher, entendeu? Ou você serve a Deus, lava a sua alma, ou você serve ao diabo, porque um dia você vai ser cobrado. Ou seja, tudo que você planta, você colhe, entendeu? Eu não sou perfeito, eu tive muitos erros no passado, tá bom? Mas eu aprendi com os erros do passado. Eu não vou seguir no caminho novamente, tá bom? A homossexualidade é realmente um pecado, mas os cristãos, nós como cristãos, devem anunciar que Deus restaura o pecador, independente de qual o seu pecado. Se é pecado homossexual, se é pecado da fornicação, se é pecado do adultério, Deus restaura todos, independente, desde que você se arrependa e fale, Pai, eu não quero isso pra mim, entendeu? Mas os injustos, ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Lucas 19, versículo 10. Deus se deleita ao justificar o ímpio. Romanos 4, 5. Tá? Isso significa que a obra de Jesus na cruz foi suficiente para salvar todo tipo de pecador, incluindo homossexuais, libertados através do Espírito Santo. Isso é uma cura interior, tá? Uns falam que é uma doença psicológica, outros falam que é uma opção. Isso, a partir do momento que Adão comeu o paraíso, o fruto proibido, ele teve que escolher. Não coma, ou senão ele tem que arcar com as consequências. E é isso o homossexualismo, gente, tá? É cada um. Eu tenho amigos homossexuais, tá? Eu respeito eles, mas Deus falou pra mim. Eu sigo a doutrina cristã, mas eu não vou também apontar o dedo pro próximo, falar que você tá errado. Eu sei da verdade. A verdade nos libertará, perdão. A verdade nos libertará de qualquer jeito. Mas, gente, a gente não é ninguém pra julgar. Entendeu? Essas pessoas vão colher futuramente o que plantou. Tá bom? Deixe o seu joinha, deixe o seu like e se inscreva no canal. Tá bom? A paz de Deus a todos e até amanhã.